todos, bem-vindo ao nosso canal. Quero contar com a sua colaboração para que você se inscreva no canal e nos ajude a chegar aos 2.000 inscritos. Estamos aqui fazendo um trabalho bastante sério para você aí que nos dá a honra e o privilégio de estar aí nos assistindo. E o vídeo de hoje é a respeito da oração do Pai Nosso, se devemos ou se não devemos orar. Quem foi que me pediu? A minha filha, o nome Alessandra Lima. Foi uma jovem ainda, casada com o senhor Pita, que eu tive o privilégio de falar do amor de Deus. Ela recebeu este amor, aceitou Jesus como único suficiente Salvador e hoje está servindo a Deus aí como pastora missionária e ungida de Deus. Pastora Alessandra, quero te agradecer pelo carinho e por essa sugestão de vídeo. Então vamos lá saber aí se devemos ou não devemos fazer a oração do Pai Nosso e qual o significado. Onde nós encontramos a oração do Pai Nosso na Bíblia Sagrada? Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, o capítulo de número 6. E a oração ela começa a ser ensinada no versículo 9. Se você quiser acompanhar aí, nos dê esse privilégio, será uma grande satisfação. E eu espero que não demorar muito, porque esse vídeo aqui tem bastante coisa para ser dita, mas eu vou procurar e vou tentar condensar, tá? Mas antes de ler do versículo 9 em diante, eu gostaria aqui de ler aqui neste mesmo capítulo, 2 versículos antes, né? Porque a gente vai ler do 9, mas eu gostaria de ler o versículo de número 7 para que você possa entender a oração do Pai Nosso. E nós vamos trazer aqui uma explicação aí, coisas que muitos não explicam, mas nós explicaremos aqui para que você tenha um melhor entendimento da palavra de Deus. O versículo de número 7 do capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, tá assim, versículo 7, diz assim, ó, antes de chegar no versículo 9, claro, né, a oração sendo ensinada, que diz assim: e orando não useis de vã repetições como os gentios que não conhecem a Deus, por muito falarem, acham que serão ouvidos. Então, veja só, essa vã repetição para que você entenda, por exemplo, a oração do Pai Nosso, ela é, muitas vezes utilizada em igrejas batistas, igrejas católicas, igreja como Brasil para Cristo, mas há uma necessidade mesmo de que a gente faça essa oração do Pai Nosso, se foi o próprio Senhor Jesus que ensinou, mas você vê no texto, no próprio texto, versículo 7, por isso que chama a tua atenção, quando oreis, não usei de vã repetições. O que é repetição? É ficar repetindo a mesma oração, aquela mesma coisa. Por exemplo, Pai Nosso que está no céu. Aí Deus está lá no céu, está observando eu orar. E eu estou lá, Pai Nosso que está no céu. Daqui a pouco eu vou repetir de novo, Pai Nosso que está no céu. Aí eu oro 100, 10, 20, 30, 40 vezes a oração do Pai Nosso, mas a oração. E por isso eu fiz questão de destacar aqui o versículo de número 7 do capítulo 6 de Mateus, quando oreis não useis de vã repetição, vãs repetições. Há uma contradição aqui? Não, não há nenhuma contradição, porque essa oração que foi pedido pelos discípulos, ela é um modelo de oração. Mas qual o significado desta oração? Deixa eu colocar minha Bíblia ali, que eu estou com a Bíblia aqui, tá? E vou pegar aqui um rascunho para que você possa entender. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. É a mesma coisa que, dando um exemplo, trazendo assim, de uma forma mais simples para o seu entendimento, é como se o meu filho, né, eu chegasse para mim, no caso eu tenho uma filha, e ela ficasse assim, pai, eu quero bolacha. Sim, eu já sei, minha filha, que você quer bolacha. Aí ela pede, pai, eu quero bolacha. Assim, eu já sei que você quer bolacha. Aí ela pede, pai, eu quero bolacha. Eu já sei. Então veja só, ela fez um pedido, né, para mim. Quando eu oro a Deus, eu tenho que ter em conta que Ele é soberano, Ele é o Criador de tudo que há aí existente. Então preciso ter essa ideia. Quando essa oração foi ensinada, não foi para que usasse de vã repetições, como eu demonstrei aqui no versículo 7. Por quê? Porque o orar é o falar com Deus. Então eu estou falando com Deus. Assim como eu estou falando com vocês aí, que estão assistindo esse nosso vídeo aqui, está nos acompanhando pelo canal, assim é eu orando com Deus. Eu vou pedir uma série de coisas. Por exemplo, eu estou enfermo, eu não peço para Deus me curar ou para curar um parente meu. Não, eu vou pedir.
Mas se eu ficar, Pai nosso que está no céu, santificado, assim, meu filho, peça o que você quer. Você tem que pedir aquilo que você quer. Você também deve se humilhar a Deus, reconhecendo que Deus ele é Senhor e que Ele é santo. Então, se eu ficar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome assim na terra, se eu ficar isso, Deus vai falar assim, meu filho, mas o que você deseja? Converse comigo, fale comigo. Então, a oração não é um monólogo, mas é um diálogo entre mim e Deus, entre você e Deus. Por isso que nós não usamos de vã repetições, a gente não fica orando Pai Nosso que está no céu. Qual é o significado? Então vamos ao significado. Quero dizer também que você encontra esta mesma oração resumida em 4 versículos apenas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, tá? Do primeiro versículo até o 4. Então vamos lá. Lembrando que as vã repetições, elas acabam se tornando palavras vazias, porque você está só repetindo, tá? Você está só repetindo. É como aquela mesma coisa. Pai, eu quero bolacha. Pai, eu quero biscoito. Pai, eu quero tomar um suco. Sim, meu filho, você já pediu e sim, o que mais? Entendeu? É um diálogo, não é uma coisa para ficar repetindo. Por isso o versículo 7 desentoa aí um pouco das repetições nas orações, tá? É lógico que você deve orar repetir, né, continuamente quando você está com um problema de saúde, ou você está pedindo uma causa para que Deus venha resolver, aí é outra coisa, você está orando pedindo a Deus, então você vai continuar ali na perseverança na oração, mas Pai Nosso que está no céu, foge daquilo que o Senhor Jesus quer ensinar como modelo. Vamos lá. Que diz assim, sobre santificação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. A santificação, ela se inicia, irmão, com uma oração, nessa oração, com adoração, pois ele é digno e merecedor de só ele é merecedor. Então é isso que o Senhor quis dizer em outra palavra. Você já viu Jesus orando para si próprio? Oh, Senhor Jesus, minha... Não, ele está orando a Deus. Okay? Ele estava aqui como filho, tá? E nunca orou para si mesmo. Então eu tenho que entender que Deus é digno disso, Ele pode dar solução, Ele pode resolver qualquer causa, qualquer problema, se for a vontade dEle. Então eu estou reconhecendo aqui que Ele é merecedor disso. Aí venha a nós ao Teu reino. Então depois, né, que nós estamos falando isso, venha o Teu reino, depois nós devemos pedir que o reino de Deus avance. Ou seja, que ele chegue, ou seja, colocando os interesses de Deus em primeiro lugar. É isso que o Senhor quis dizer. E que o seu reino, ele venha à terra na sua totalidade. Ou seja, que Deus venha reinar com as pessoas ou reconhecendo, porque as pessoas não reconhecem. Uma pequena parcela, né, das pessoas reconhece a Deus e a Jesus Cristo. Vamos lá. Seja feita a tua vontade. E nesse pedido, nós sabemos que é melhor render à vontade do Pai, né? Seja feita a tua vontade. Por que a vontade do Pai? Porque nós pedimos coisas, às vezes devemos impedir na oração, mas pedimos coisas que não é do agrado de Deus, mas Ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele sabe o que é melhor para a humanidade. Então vamos destacando aqui os versículos desta oração para que você entenda. Assim na terra como no céu. Essa frase, né, parece que muda as 3 coisas que nós já pedimos nesta oração, né? Mas, na verdade, é saber, ó, assim na terra como no céu, que é a regência, ou seja, Deus é que rege tudo, tá tudo no controle de Deus. Deus é soberano e que a sua vontade é feita assim na terra, porque Ele é soberano, Ele está na regência, como no céu, tá bom? Aí vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós colocamos colocamos os interesses de Deus em primeiro lugar, também nos é permitido apresentar aquilo que nós necessitamos, a nossa necessidade. E reconhecendo que essas necessidades, ela depende de Deus e que o reconhecimento que nós dependemos de um Deus todo-poderoso. Tá bom? A parte que diz assim, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse perdão aqui que o texto está falando, não está falando de uma causa na justiça. Você pode até perdoar, isso é de bom senso, do agrado até de Deus, mas não é isso que está se referindo. Perdoar
as nossas dívidas, está se referindo aos nossos entes familiares, aos nossos irmãos da igreja, dependendo daquilo que foi feito, para que você, assim, perdoe, para que haja comunhão com a sua família. Se você tem comunhão com a sua família, que coisa terrível. Sem comunhão com os irmãos da igreja, que coisa terrível. Então é nesse sentido aqui que você precisa entender que muitas vezes as pessoas não falam e não ensinam, né? E não nos deixe cair em tentação, ou seja, este versículo diz respeito a ser tentado, não ser tentado, aliás, aqui, tá? Corrigindo. É ser testado e provado, tá? Não nos deixe cair em tentação, porque Deus, ele não tenta ninguém. Então é de ser provado, de ser testado para poder ser aprovado. E muitas das vezes nós não somos aprovados por Deus. Por isso que nem todo mundo que diz Senhor entrará no reino do céu. Ou dizer, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo no teu nome, mas você não passou no teste. Você não passou pela prova. E você não é aprovado. Tá? Entender que nós somos dependentes de Deus até nas provações, para que Ele nos livre. Assim foi o caso de Jó. Foi no caso de Jó, né? E diz assim, o que mais? Vamos lá. Mas livra-nos do mal. Então, essa parte da oração diz respeito ao desejo de sermos guardados do pecado e dos erros deste mundo, que vão contra Deus e contra os ensinos de Deus, tá? Isso é um clamor que deve ser clamado diariamente, todos os dias. Quantos cristãos, quantos crentes no geral, pastores, mulheres, cantores que se desviaram do caminho? Quantos? Muitos, não é isso? Então a oração é diária. É isso que está ensinando a oração. Não para me ficar repetindo, Pai Nosso que está no céu, não é nada disso. É só um modelo para que eu possa entender as coisas do céu. E diz assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Isso aqui é o encerramento da oração. É a última frase da oração, que nós, né, esperamos essa direção, porque a glória ela é de Deus, né? Pois teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então nós estamos assim encerrando a oração, reconhecendo que o poder, a glória é para todo sempre, o reino é do Senhor. Nada mais do que isso. Eu quero aqui agradecendo a Alessandra mais uma vez e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo.